narrando a história de Salomão e de todos os personagens famosos dessa época, a Rainha de Sabá, por exemplo, e nós vimos que o pecado nunca compensa, o pecado nunca traz a felicidade esperada. E isso também ocorreu com o rei Salomão. Vimos, inclusive, que toda essa riqueza, toda essa glória, agora já não servem mais a Deus, mas a ídolos, a deuses estrangeiros, a estátuas de metal, de madeira, que não têm vida e não é como o Deus verdadeiro que auxiliou o povo durante todo esse tempo. O que vai acontecer com o rei Salomão? Deus aparece mais uma vez e recrimina Salomão pelo que ele havia feito, que não foi fiel como o pai dele, o rei Davi. Está bem, Deus diz que vai castigar a descendência, mas em memória do pai, ele não vai castigar diretamente o rei Salomão, mas somente a geração posterior. E o reino será dividido. É uma promessa de Deus e um novo desafio também para todo este povo. Por quê? Porque o povo também não se mantém fiel. Uma vez que Salomão, o rei, não é mais fiel, é natural. Aqueles é como uma espécie de fonte de água. Se do alto brota uma água cristalina, essa água vai descendo em todos os pratos dessa fonte. Se no alto já vem uma água contaminada, naturalmente essa água vai descer para todos os pratos inferiores. É como uma fonte. O povo também pecou junto com Salomão. E um profeta, vindo da cidade de Silo, se encontrou com um homem que era inimigo de Salomão. Inimigo. Estava a serviço de Salomão, mas que Deus vai suscitá-lo para criar uma divisão no reino de Salomão. O nome deste homem é Jeroboão. E o nome do profeta que vai até Jeroboão chama-se Aías. De onde vem Aías? Mostro aqui no mapa. Da cidade do santuário de Silo, que fica mais ou menos a esta altura. Ele vai se encontrar com Jeroboão, que estava nas proximidades, estava saindo de Jerusalém. E ele, como os profetas faziam, ele dava um sinal, transmitia qual era a vontade de Deus. Ele portava uma capa nova, e essa capa ele rasgou em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel. E deu 10 pedaços dessa capa para Jeroboão, dizendo que Deus dividiria o reino e 10 tribos ficariam com Jeroboão, enquanto 2 tribos, na verdade ele diz, enquanto a tribo de Judá ficaria com Salomão, ou melhor, o descendente dele, que vai ser Roboão. Só que faltaria uma tribo, e é o que nós vamos ver no mapa. A tribo de Judá vai assumir a tribo de Simeão por essa época. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Morrendo Salomão, sobe este filho dele, Roboão, filho, e eu mostro aqui no mapa, já neste outro mapa, filho de uma amonita. Ele, quando sobe ao governo, se reúne numa cidade chamada Siquém. Nessa cidade foi feita uma assembleia com todo o povo de Israel, iam aclamá-lo rei. No entanto, pediram a ele que diminuísse um pouco os impostos que pesava sobre todo o povo, pois o rei Salomão, apesar de magnânimo em seus julgamentos, também era em certos gastos. E, no entanto, eles pediram para baixar um pouco para que toda a região se enriquecesse novamente. E Roboão consulta os antigos conselheiros de Salomão, portanto, pessoas que foram escolhidas a dedo, porque Salomão reinou durante 40 anos. Eram pessoas experientes e sábias também. Eles aconselharam para o jovem Roboão que diminuísse esses impostos e com isso ganharia o favor do povo. E Roboão foi também consultar os seus amigos de infância, todos jovens, inexperientes ainda. E eles, ainda naquele ardor, naquela força da juventude, disseram: de forma alguma, você tem que aumentar os impostos e deve oprimir
este povo para que ele depois não faça uma revolta. E Roboão seguiu o conselho desses mais novos, desses jovens que ainda não tinham a experiência dos anciãos. E disse ao povo, que se reuniu 3 dias depois na mesma cidade de Siquém, disse da seguinte forma: se meu pai pesou sua mão sobre vós com açoites, eu vou fazer com escorpiões. E com isso teve uma divisão no reino. Isso ocorreu quando? Mais ou menos no ano 931. E eu indico agora na nossa linha do tempo onde foi. Nessa época, em 931 a.C., onde teve a divisão de Israel. Lembra um pouco as principais datas que nós estamos vendo. No século XIX, com os patriarcas. Depois, no século XIII, com Moisés e a saída do Egito. Depois, com o rei Davi e rei Salomão. Aqui é o reinado do rei Davi. E nós estamos aqui em outra data importante na nossa história sagrada, que é justamente a divisão do reino de Israel. Essa divisão que se deu na cidade de Siquém, ela agora cumpriu-se a profecia de Aías e dividiu-se em 2. Jeroboão, que tinha recebido essa promessa, passou a reinar no reino do norte, vamos chamar assim, que é o reino de Israel. Vamos ver neste novo mapa, já é divisão nesse ano de 931, todo esse reino governava Jeroboão. E aqui embaixo, que é a tribo de Judá, que assumiu a tribo de Simeão, que ficava aqui, é governada por Roboão, filho de Salomão, filho do rei Davi. Portanto, ainda, a tribo de Judá é a tribo escolhida, é a tribo eleita para que venha Cristo dessa tribo. Está bem. Tudo parece agora que cumpriu-se as profecias de Deus, mas ambos, Jeroboão e Roboão, reino do norte, reino do sul, vão pecar contra Deus. E é até irônico, mas a maioria desses reis, dos que vêm posteriormente, tanto no reino de Israel, agora a partir daqui nós vamos chamar o reino do norte, sempre reino de Israel, e o reino do sul como o reino de Judá. E tanto o reino de Israel como o reino de Judá vão cometer muitos pecados. Os reis, a cada 2, 3 gerações, vão ser substituídos, vão haver usurpadores, vão haver muitos assassinatos, vão assassinar a dinastia inteira deste ou daquele, e assim vai. Mas, em concreto, Jeroboão fez uma atitude extremamente má. Ele construiu 2 santuários para que o povo não fosse oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém. E onde ele fez? Ele criou 2 santuários em lugares estratégicos, para que o povo, tanto mais ao norte como mais ao sul, não tivesse necessidade de ir a Jerusalém. Eu indico esses 2 santuários aqui no mapa. Um deles é o santuário de Betel, essa cidade. E ela fica próximo ao reino do sul, que é o reino de Judá. Então todos aqueles que são dessa região, ao invés de ir para Jerusalém, iam para Betel. E os que são mais do reino do norte, iam para o santuário de Dan. Dan e Betel, 2 santuários idolátricos. Mas Roboão também começou a construir outros santuários idolátricos no reino do sul. Inclusive permitiu certas abominações, que nem vou dizer todas elas por vários detalhes, mas são coisas abomináveis que ele permitiu que se fizesse dentro do próprio santuário. E tudo isso atraiu, como é de se esperar, a ira de Deus. Deus manda um profeta, por exemplo, dou este exemplo, enquanto o próprio Jeroboão estava oferecendo um sacrifício no altar de Betel, não eram mais os levitas no reino do norte que ofereciam sacrifícios, era qualquer um, pois assim Jeroboão decidiu. Ele, Jeroboão, oferecendo um sacrifício no altar de Betel, Deus manda um profeta e profetiza para o altar. Qual foi essa profecia? Eu passo a ler, são alguns versículos apenas.
no capítulo 13, versículo 2. O homem gritou em direção ao altar por ordem de Deus. Altar, altar, assim diz o Senhor. Na casa de Davi nascerá um filho, cujo nome será Josias. E sobre ti sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que agora sobre ti oferecem sacrifícios. Ossos humanos serão queimados sobre ti. Veja que é forte. Ossos humanos serão queimados sobre ti. Este profeta, por ordem de Deus, narrou tudo aquilo que o próprio Deus queria. E nesse momento, Jeroboão estendeu sua mão contra este homem e disse: prendam este homem. Neste momento, a própria mão de Jeroboão ficou petrificada, ressequida e não se movia mais. Por quê? Porque era um sinal de Deus. E os profetas antigamente costumavam dar sinais. O sinal que este homem de Deus, este profeta, deu foi que aquele altar se racharia e as cinzas que estavam sobre ele cairiam ao chão. O altar era de pedra. E sem ninguém dar uma pancada no altar, aquele altar se rachou e as cinzas caíram. Portanto, Deus cumpriria. Ossos humanos seriam queimados naquele local. Por quê? Porque isto era abominável aos olhos de Deus. Todo o povo começou a pecar. Está bem, todas as dinastias agora, alguns reis vão tentar recuperar, vão acabar com algumas dessas abominações que estão acontecendo nesses territórios, outros, porém, vão ser piores. E eu levanto aqui um rei. Um rei eu vou destacar que chamava-se Amri. Ele era rei de Israel. Dentre todas esses reis que vão haver, tanto no sul como no norte, levanto esse do reino do norte, que é Amri, que vai comprar uma região e ali vai construir uma cidade. E é uma cidade importante, chamada Samaria. Indico aqui ao mapa. Ela vai ficar mais ou menos nessa região e vai se tornar a capital do Reino do Norte. E nessa cidade vai se estabelecer o filho desse rei Amri, que eu destaco também o nome dele, chama-se Acabe. E esse rei Acabe, diz a Sagrada Escritura, ele foi pior do que os seus antecessores. Todos esses que construíram santuários, ofereceram sacrifícios ilegítimos, causaram a ira de Deus. Acabe conseguiu ser pior do que todos eles, diz a Sagrada Escritura. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Era filha do rei de Sidom. Indico aqui ao mapa. Então ele que ficava em Samaria se casou com a filha do rei de Sidom. Essa região que é a região da Fenícia. Com isso, esse rei de Sidom, ao mesmo tempo, também era um sacerdote de Astarte, que era uma deusa falsa. Pois bem, ele construiu templos, altares para Astarte, para Baal, e ali em Samaria se estabeleceu um grande culto a Baal. Hoje nós vamos começar a sequência dos profetas que nós chamamos profetas escritores, aqueles que deixaram algo escrito e que temos nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que são 4 os profetas maiores e 12 os profetas menores. A nossa sequência não vai ser dos maiores para os menores, aqueles que deixaram mais coisas escritas e aqueles que escreveram pouco, mas vai ser através da cronologia, no momento em que os profetas aparecem na história e que eles começam a pregar. Esse primeiro profeta que nós vamos conhecer hoje é o profeta Amós. Como todos os profetas, o profeta não é um visionário que fala no ar. Ele fala a partir de problemas concretos que estavam acontecendo. E vale a pena nós analisarmos a história, conhecer o que estava acontecendo na época do profeta Amós e ver, através da história sociopolítica, com uma visão puramente humana, ver o que aconteceu e depois olhar essa mesma história através dos olhos do profeta, que no fundo é através dos olhos de Deus. E nós vamos ver que Deus nunca está alheio, Deus nunca está distante da história humana. Por mais que nós possamos ver através de uma visão puramente humana, Deus está por trás de todos os acontecimentos.
Então, voltemos um pouquinho no tempo. Lembremos do rei Davi, lá pelo ano 1000. Aquele é o grande rei de Israel. Ele, o rei Davi, ele conseguiu unificar todo o reino, todas as tribos, as 12 tribos de Israel, e fez um só reino. Deixou toda a sua herança para Salomão, aquele grande rei que fez a construção do templo, conhecido como Templo de Salomão. Depois da morte desse rei, lá pelo ano 931, o reino de Israel se dividiu em dois. Duas tribos ficaram com a parte sul, que é conhecido como o reino de Judá, porque entre essas tribos estava a tribo de Judá. E 10 tribos ficaram ao norte, e essas tribos ficaram sendo conhecidas como o reino de Israel. A partir daí, então, nós temos dois reinos. É o mesmo povo, mas dividido em dois, o reino de Israel e o reino de Judá, ao sul. O que aconteceu com esses dois reinos? Houve um momento em que no reino de Israel, o reino do norte, um rei chamado Anri, esse rei ele conseguiu fazer várias alianças políticas. Entre elas, casou seu próprio filho, conhecido como Acabe, com a filha do rei de Tiro. O rei de Tiro, essa região ficava mais ou menos a noroeste da terra de Israel. E essa moça se chamava Jezabel. Nós já conhecemos a história onde entra o profeta Elias. E ele consegue fazer uma série de alianças políticas, não só com Tiro, mas também com Damasco, que é a capital do reino da Síria, e também com o reino do sul de Judá. Por que estamos dizendo isso? Isso foi no século IX a.C. E de forma puramente humana, é o que nós estamos narrando, houve várias alianças políticas e o reino começou a florescer, estando em paz com seus vizinhos, estando sem guerras e tendo um comércio muito amplo, esses reinos começaram a florescer, sobretudo o reino de Israel. Mas qual foi a consequência de tudo isso? Não parou por aí. Um outro rei, chamado Jeú, conquistou esse reino de Israel e eliminou todas as pessoas da casa de Acabe e começou uma nova dinastia. Ao mesmo tempo, ele rompeu uma série de pazes que tinham com os demais reinos. E o reino de Damasco, que é a Síria, conquistou todo lado depois do Jordão, que nós chamamos a Transjordânia, e dominou facilmente tudo isso. E foi passando o tempo. O que nos interessa mesmo é o século VIII a.C., e é o rei Jeroboão II. Esse nome é bom nós guardarmos, porque vai ser durante esse reinado que aparecerá o profeta Amós. Durante todo esse período, humanamente falando, esse reino esteve próspero, economicamente, socialmente, só que aconteceu uma coisa, até religiosamente eles faziam muitos sacrifícios no templo, não era o templo de Jerusalém, porque o reino do norte tinha estabelecido outros centros de culto, seja na cidade de Betel, seja na cidade de Dan, seja em Gilgal, fundaram também Samaria. Todos esses santuários serviram ao mesmo tempo para desvirtuar os israelitas do que era no sul, que era o Templo de Salomão, para não voltarem a unificar esses dois reinos. Independente de tudo isso, a história continuou correndo, até um momento em que o rei de Damasco, chamado Razim, convidou um rei de Israel, chamado Faceia, e convidou também o rei de Judá, que era Acás, para lutarem contra a Síria. Então estavam fazendo várias alianças políticas, porque os dois grandes reinos da época eram a Assíria, que é diferente da Síria, que é mais ao norte, a Assíria, um grande reino, e também o Egito. E todas as outras nações ou eram vassalas de uma ou de outra. Com isso, os próprios israelitas tinham que escolher em que lado eles ficariam. E tiveram várias divisões políticas dentro de Israel, ora querendo fazer alianças com o Egito, ora querendo fazer alianças com a Assíria. Tudo isso na perspectiva puramente humana. Houve um momento, então, em que esse rei Razim de Damasco convidou Faceia, que era rei de Israel, para combater contra a Síria, que fica mais ao norte, um grande reino.
convidaram Acás, rei de Judá. Ele se negou. Então eles tentaram invadir o próprio reino de Judá, em 734 a.C. Só que Acás, ele fez uma coisa até contra a vontade do profeta Isaías. Ele avisou o reino da Assíria e pediu ajuda. Era o que a Síria estava esperando para dominar todos esses povos, sobretudo quando se tratava de um grande imperador da Assíria, Tiglat-Falazar III, que em 745, no poder, começou um grande império que se expandiu para o ocidente. O que aconteceu? Esse reino da Assíria veio destroçando tudo pelo ocidente, inclusive os arameus, a Síria, que era um reino menor, que era onde ficava Damasco, e só não destroçou por completo o reino de Israel, porque o rei daquela época, que já tinha mudado, agora era Oséias, fez uma aliança política com a Assíria. Isso não durou muito tempo. 10 anos depois, o próprio reino de Israel caiu sob a Assíria, que dominou inclusive Samaria, que era a capital, e todo o reino de Israel. Isso entre o ano 722 e 721. Essa história que nós acabamos de contar, contamos essa história sob a perspectiva histórica, político-social. Essa não é a verdadeira história. Isso aconteceu de fato, tudo isso que estamos dizendo, mas a verdadeira visão, a interpretação dessa história é outra. E é o que nós vamos ver através dos olhos do profeta Amós. É um profeta que não era do reino de Israel, ele era do reino do sul. E com isso nós vamos entendendo mais todo esse período histórico. 2 reinos, o do norte e o do sul. Ele nasceu em Técoa, uma cidade que fica a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém. E, se quiserem, a apenas 9 quilômetros de Belém. Ele era um pastor, cuidava de seu rebanho. Também ele tinha uma plantação, não uma plantação, mas ele cuidava do cultivo de sicômoros. É uma espécie de figo selvagem. Parece que o sabor deles não é dos melhores, mas serve para matar a fome. Então ele tinha essas 2 ocupações. Ele vai sair do Reino do Sul e vai cruzar todo o Sul até chegar ao Reino do Norte. E ali ele vai fazer a sua pregação, entre os anos 760 e 750. Nós não sabemos quando ele nasceu, nem quando morreu, mas sabemos aquilo que ele disse, porque o que ele disse foi a mandato de Deus. E toda essa história agora que nós vamos narrar a partir do profeta Amós será a própria visão de Deus a toda essa história. E dizemos apenas esse versículo, que vai servir de introdução para o próximo programa. Vai dizer o próprio Senhor: o Senhor ruge em Sião, de Jerusalém, faz sair o seu grito. É o próprio Deus que se compara como um leão e começa a rugir desde Jerusalém para fazer ouvir sua voz também no reino de Israel, que é o reino do norte. O que vai acontecer? Nesses oráculos iniciais, quem for ver o livro de Amós, perceberá que ele vai citar vários povos. Todos esses povos são circunvizinhos de Israel, dão a volta nele. Através de mapas é muito fácil nós termos ideia de onde estão esses povos e por que Deus vai citando cada um deles. Praticamente todos fazem fronteira com Israel. Então vão tomando desde norte a sul, dão a volta no país de Israel. E cada um deles vai ser recriminado por um ponto de Amós. Ele vai dar a recriminação e um castigo. E nós podemos nos perguntar, por que Deus faz isso? Se o povo eleito é o povo que pode ser um povo pecador também, porque não obedeceu à aliança de Deus, por que Deus vai castigar aqueles povos que não, podemos dizer assim, não são o povo eleito? É porque Deus, por mais que tenha elegido um povo, e esse ele cobra mais por ser o seu povo, todos os povos têm uma obrigação diante de Deus, diante da lei natural. Então, cada um desses povos, nós vamos perceber que Deus vai cobrar o direito natural desses povos. Eles não são isentos de praticar o direito natural. Tem que praticar aquilo que é de acordo com a natureza, aquilo que está escrito no coração humano. E se isso não acontece, veremos que Deus não está alheio à história. Ele observa todos os povos e dá a cada um aquilo que é seu, seja o mérito,
seja também o pecado, seja o castigo devido ao pecado. Então vamos ver alguns desses povos. Qual é o primeiro povo que Amós vai recriminar? Vai ser o povo de Damasco. Já conhecemos, é a capital da Síria. Qual vai ser a recriminação? Quem for ver o livro de Amós vai perceber que ele começa sempre da mesma forma e vai dizer, por seus 3 crimes e agora por mais este. É uma forma retórica de dizer, não só por quando um povo peca 4 vezes, ele vai ser castigado. Não, isso quer dizer que tudo que vai ser narrado aqui foi cometido várias vezes por esses povos. Então Deus é um pai paciente. Ele espera que as pessoas deixem de fazer o mal e passem a fazer o bem, mas tem um limite. Deus, como que quando transborda esse limite da misericórdia de Deus, que é infinita, mas também é infinita a sua justiça. Tudo em Deus é infinito. E quando passa esse limite estabelecido por Deus, Deus envia o seu castigo. Qual vai ser o castigo de Damasco? Pelo que ele vai ser castigado? Porque vai dizer a Sagrada Escritura que eles esmagaram Galaad com debulhadores de ferro, com carros de ferro, como se passam nas plantações. Por que isso? Lembremos que na história, Jeú era um rei que tinha conquistado o reino de Israel. Ele rompeu suas alianças com Damasco, e Damasco conquistou todo o território da Transjordânia, que fica do outro lado do Jordão. E, como bem vale aquele ditado dos latinos, ai dos vencidos. Será simplesmente algo retórico, como um carro que passa em cima da plantação e vai debulhando tudo? Assim fizeram os de Damasco, foram debulhando todos os israelitas. E eles vão receber um castigo. Qual vai ser o castigo por isso? Vai dizer a Sagrada Escritura que eles vão atear fogo ao palácio de Azael, que era justamente aquele que mandou fazer tudo isso, e incendiar a morada de Ben-Hadad, que era outro rei da Síria, que também esteve em confronto com Israel. Bem entendido, Amós, por ser do campo, por ser pastor, cultivador de sicômoros, ele usa uma linguagem do campo, assim como eles fizeram com o reino de Galaade, passaram com um debulhador em cima de Galaade. Então eles vão ser castigados. Talvez aqui todos os de Israel que estivessem ouvindo essas profecias estivessem contentes. Puxa, finalmente vão ser destruídos os do reino de Damasco. Mas não para por aí. O sorriso deles, aos poucos, vai se enfraquecer. Porque o próximo reino vai ser o reino da Filisteia. Vai citar aqui como a cidade de Gaza. Se Damasco fica a nordeste, Gaza vai ficar a sudoeste da Terra Santa. E qual que foi o crime deles? Eles fizeram um povo inteiro cativo. Fizeram de escravos e venderam para Edom, porque Edom era uma rota de comércio com a Arábia. E era muito comum usar os escravos, era inclusive bem uma renda muito considerável, vender aqueles que tinham sido escravizados durante a guerra. Então, por causa que escravizaram pessoas, veja só, é contra o direito natural. Ai dos vencidos, no caso de Damasco, e aqui escravizar outros povos que foram vencidos em batalha também. Qual vai ser o castigo? Diz a Sagrada Escritura que vão ser incendiadas as muralhas de Gaza, ou seja, aquilo que dá segurança para a cidade, e também todos os seus palácios. E vão citando cidades que representam de norte a sul de cada um desses países. Não vem ao caso ficar citando cada uma. Mas outro povo também vai ser invectivado pelo profeta Amós, e vai ser o povo de Tiro. Sabemos que fica a noroeste da terra de Israel. Qual foi o pecado deles? O mesmo que o da Filisteia. Fizeram um povo inteiro cativo e venderam para Edom. Mas tem um acréscimo. É uma frasezinha que faz grande mudança. Sem respeitar a aliança entre irmãos. Na época do rei Davi, o rei Davi tinha feito aliança com o rei de Tiro. Então, se eles não respeitaram essa aliança, é muito mais grave. Romperam uma aliança, além de fazer escravos. Outro ponto, também nós podemos entender como que eles tinham vendido esses povos para Edom, que Edom era um povo que saiu de Esaú, irmão de Jacó, que também Jacó deu origem a Israel. Então, são povos parentescos. Então, seja que, tanto que Tiro
tenha rompido a aliança com Davi, ou que tenha vendido para Edom, que eram parentes de Israel, ou mesmo que Tiro tenha vendido seus próprios membros para outros povos do mar Mediterrâneo, independente disso, o crime é o mesmo. Ou seja, fizeram escravos e venderam seus próprios irmãos. Como também vai ter o seu castigo, fogo nas muralhas, fogo nos palácios. Mais um povo que vai ser agora assolado pelas palavras do profeta Amós. Agora vai ser o próprio Edom, que fica a sudoeste de Israel. Qual que vai ser o pecado de Edom? Diz-nos as Sagradas Escrituras. De espada em punho perseguiram seus irmãos, abafando o coração. Olha só que impressionante. E continua. Acenderam para sempre a sua raiva e guardam ódio eterno. Por que isso? Desde a época de Esaú e Jacó, Esaú já perseguiu Jacó. Os israelitas foram para o Egito. Passaram-se mais de 400 anos. Quando volta Moisés com o povo eleito, Edom, que era a descendência de Esaú, não deixa Moisés passar. Então esse ódio ficou durante séculos no coração desses de Edom. Também eles vão receber o castigo por manter esse ódio contra os seus próprios irmãos durante tantos séculos. Outro povo que também tem parentesco com o povo de Israel vai ser o povo de Amon, que fica também na Transjordânia. Vamos ter os povos Amon, Moabe e Edom. Qual foi o pecado de Amon? Foi mais grave. Eles rasgaram os ventres das grávidas para expandir as fronteiras de seu território. É um pecado mais grave, contra a própria natureza. Isso não se faz. Então, todos esses pecados vão ser punidos e a punição de Amon vai ser mais grave ainda. Amós vai citar guerras, vai citar cataclismas, porque é um horror, um pecado que não se faz, é uma própria abominação, isso fazer com as grávidas, ou seja, é o fruto daquilo que seria o futuro do país. Mas Amós ainda lança outra imprecação contra Moabe. Em princípio, Amon e Moabe eram os filhos, eram os netos de Ló, que também era sobrinho de Abraão. Nós estamos vendo pela história sagrada que têm parentescos com o povo de Israel. E qual que foi o pecado de Moabe? Ele transformou em cinzas os ossos do rei de Edom. Então, era o cuidado que se tinham com os mortos. Não respeitou os mortos. Ou seja, são todos pecados que vão contra aquilo que está no nosso coração, aquilo que vai no coração humano. Todos esses povos suas cidades vão ser queimadas, seus palácios queimados, suas muralhas destruídas, por causa que estão indo contra o próprio direito natural. Quando chegar na cidade de Jerusalém, na região de Judá, que é o reino vizinho, o reino do sul, qual que vai ser a acusação do profeta Amós? Não vai ser mais contra o direito natural, vai ser agora contra a própria lei de Deus, porque eles, Judá e também Israel, são o povo escolhido de Deus. E por serem povo escolhido, a acusação é mais grave. E até que os israelitas estão gostando, porque são os povos circunvizinhos que estão sendo afligidos com o poder de Deus. E o que vai dizer a Sagrada Escritura a respeito de Judá? Desprezaram a lei do Senhor, não guardaram seus mandamentos, seguiram o caminho daquelas coisas falsas, as mesmas que seus pais haviam seguido. Ou seja, já não respeitaram a lei de Deus. Todos serão cobrados diante de Deus, mas aqueles a quem estão mais próximos de Deus, esses serão mais cobrados do que aqueles que estão afastados. Até aqui, os israelitas mantinham um sorriso em seus lábios. Claro, esses povos vão ser castigados por Deus. A próxima acusação vai ser contra o próprio Israel. Hoje o profeta Amós vai nos ensinar algo ao mesmo tempo grandioso e terrível. Ele vai fazer os seus oráculos contra o próprio povo de Israel. Lembremos que o profeta Amós está pregando para o povo de Israel. Israel é o reino do norte, separado de Judá, que era o reino do sul. Ambos faziam parte das 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Amós, está fazendo essa pregação. Ele acusou todos os povos que eram circunvizinhos de Israel. E Israel ouviu até talvez com agrado toda essa pregação do profeta Amós. Nesse momento, Amós vai acusar o próprio Israel.
Qual era o crime que cometeu Israel, pelo qual Amós, o profeta de Deus, está falando para eles? Eis os crimes. Ele enumera vários. Vamos começar dizendo alguns, e já ressaltamos isso. Amós tem uma característica que ele conhecia os costumes, as leis de todo o Antigo Testamento. Então, os crimes que ele está citando são crimes que eram contra a legislação que tinha sido dada a Moisés. Então, o primeiro deles, muitas vezes as pessoas vendiam um indigente por um par de sandálias. Veja só, se nós já vimos que em outros povos o fato de vender os seus irmãos já era considerado um crime contra a natureza, contra o direito natural, aqui também, vender o indigente por um par de sandálias e uma série de outras injustiças. Mas vamos ressaltar apenas algumas. Entre elas, e aqui já vem uma imoralidade, pai e filho frequentam a mesma mulher. Seja ela uma escrava que estivesse dentro de casa ou, quiçá, e eu não vou aprofundar no tema, mas dentro desses cultos em Israel já estava institucionalizada uma coisa chamada prostituição sagrada. É uma verdadeira abominação. Isso aos olhos de Deus era uma verdadeira aberração e Deus iria castigá-los por causa disso. Também, e talvez o mais grave de todos, seja isso. Os profetas de Deus eram negados em Israel e os nazireus, palavra que significam consagrados a Deus, também eram profanados. Lembremos que o povo ficou durante 40 anos no deserto. Deus acompanhava seu povo passo a passo. Quando entrou na terra do Egito, a presença de Deus se fazia através dos profetas. Era a voz de Deus para eles. E os nazireus eram pessoas consagradas a Deus, ou seja, faziam certas penitências. São pessoas que como que se retiram do mundo e vivem mais próximo de Deus, como que naquela espiritualidade do deserto. Então são esses dois tipos humanos, profetas e nazireus. Uns eram recusados, profetas, outros eram profanados, eles obrigavam a beber vinho, por exemplo, aos nazireus. Tudo isso era uma profanação contra o próprio Deus, no fundo era uma recusa do próprio Deus. Então qual que vai ser o castigo? Os guerreiros mais fortes, os arqueiros, os cavaleiros, os mais velozes, ninguém conseguirá escapar no dia das desgraças. E aí começam os oráculos, vêm as recriminações, o que vai acontecer, como vai ser o castigo. Mas todas significam a mesma coisa, ele usa uma linguagem pastoril, uma linguagem campestre. Todas querem dizer que quando nós vemos um efeito, temos que remontar à causa. Tudo que acontece tem uma causa. Então diz ele, por exemplo, quando duas pessoas andam juntas, é porque elas estão de acordo. Se o leão ele ruge na floresta, é porque ele encontrou aquilo que devorar. Se o filhote do leão grita, é porque ele já sabe o que ele vai comer. Outra, se cai um pássaro, é porque alguém armou uma armadilha. Se um laço vai para o alto, é porque alguém jogou para capturar alguma coisa. Se uma trombeta toca na cidade, é porque vai acontecer alguma coisa, é um aviso, as pessoas têm que se preparar. Provavelmente será uma guerra ou uma catástrofe. Pois bem, se vem uma desgraça a uma cidade, não é porque Deus enviou essa desgraça, e aqui está o significado de todas elas. E o profeta Amós, nesse sentido, se tornou a trombeta de Deus. Ele está anunciando a cidade de Samaria, de Betel, Gilgal, está anunciando para o reino de Israel que virá a desgraça, mas virá a desgraça por causa dos crimes que eles estão cometendo. E tal vai ser a desgraça que vai sobrar apenas um resto de Israel. E diz ele, criando mais uma imagem pastoril. Assim como um pastor, quando entra um leão e arrasa com um cordeiro, por exemplo, se o pastor conseguir tomar um pedacinho, o que sobrou do cordeiro esquartejado, e apresentar para o dono do rebanho, ele não tem que pagar esse cordeiro. Mas se some tudo é porque ele descuidou e pode ter o cordeiro se extraviou e o pastor não cumpriu com a sua função. De tal forma é assim que ele cria essa imagem. O que vai sobrar de Israel depois que o próprio Deus, que se assemelhou com um leão, aquele que ruge em Sião, em Jerusalém, de tal forma ele vai esquartejar o povo de Israel, que vai sobrar apenas 2 patas e uma orelha. Para dizer que é apenas um resto, ou seja, Deus, as calamidades que Deus vai enviar, tem uma causa, e são os crimes que Israel está cometendo.
É isso que Israel quer nos ensinar, é isso que o próprio Amós, profeta, quer nos ensinar através dessas imagens pastoris. Mas continua o profeta. Se parasse por aí, já seria algo terrível. Mas ele cita, por exemplo, aquelas damas de Samaria e usa uma imagem, novamente pastoril, as vacas de Bazã, que não é tão pejorativo quanto parece. Bazã era uma cidade que ficava do outro lado do Jordão, conhecido por seus territórios férteis. Já foi citado outras vezes na Bíblia, por exemplo, os touros de Bazã eram os guerreiros fortes, bem alimentados, para dizer que eram pessoas que viviam bem e capazes para a guerra. Então era até um elogio. Aqui as vacas de Bazã representam pessoas que estão até esbanjando, estão do lado material, estão vivendo bem, mas do lado espiritual não estão vivendo bem. Deus não está contente com o culto que essas senhoras de Samaria estão prestando a Ele. Prestam culto a Deus, mas o seu coração não está em Deus, está nos prazeres terrenos. E mais uma vez o profeta Amós vai dizendo aquilo que algumas catástrofes, algumas coisas que aconteceram no povo de Israel e eles não se deram conta que foi Deus quem mandou. Porque ele vai dizer, mas vós não vos convertestes, não voltastes para mim. Por exemplo, ele vai dizer que eu deixei a todos vós como com os dentes limpos, no fundo é com fome, não tinha nada para comer. Vai dizer que eu escondi as chuvas durante 3 meses antes da colheita, para dizer que foram frutos, os frutos da terra foram mirrados aquele ano. Transformou o trigo em ferrugem, para dizer que não prestava. Vai dizer ainda através dos jardins, das hortaliças, das vinhas, figueiras, oliveiras, quem comeu tudo isso foram os gafanhotos, e fui eu que permiti que essas pragas fizessem isso. Pestes enviei a vós, até mau odor de acampamentos dos israelitas era um sinal, e bem como terremotos. Ou seja, todas essas catástrofes, eles não se deram conta que era Deus dando um aviso, como um pai castigando, não para destruir, mas para admoestar e fazer com que eles caminhassem no bom caminho. Eles não souberam ver os sinais de Deus. Talvez para nós, no século XXI, também isso seja uma grande lição. Nós deveremos sempre estar prestando atenção nos sinais de Deus para nós, na nossa vida. Todos os efeitos devem remontar a uma causa. Nós devemos tentar enxergar qual é essa causa sobrenatural de tudo aquilo que acontece. Se nós temos a visão do mundo material, lembremos, o mundo espiritual, o mundo sobrenatural é muito maior. É Deus a causa de todas as coisas. Então nós sempre devemos buscar a causa em tudo. E o próprio profeta Amós, ele faz um canto fúnebre. Imagine, o profeta, depois de todos esses anúncios, ele vai dizer uma expressão que choca e ao mesmo tempo parte o nosso coração. E usa essa expressão da Sagrada Escritura. Caiu para não mais se levantar a Virgem de Israel. A Virgem, símbolo daquela donzela que é guardada com cuidado e que, enfim, é um grande tesouro para um pai. Esta é comparada ao próprio Israel, ou melhor, Israel é comparada a uma virgem que caiu ao chão e ninguém está ali para levantá-la. Ou seja, é uma catástrofe que vai acontecer contra Israel. Outro, o orgulho de Israel era o seu exército. E diz o profeta Amós, na cidade onde apresentavam 1000 guerreiros para o combate, agora não vão apresentar senão 100. Naquela que apresentava 100 guerreiros, não vão apresentar senão 10 guerreiros. Então o próprio exército não vai valer de nada para Israel. Todo o orgulho humano é nada quando vem a catástrofe de Deus. E o próprio Deus vai dizer, através dos lábios do profeta Amós, tudo está acabado. Na verdade, nós podemos dizer agora, Israel foi derrotado, foi jogado como, enfim, como qualquer coisa ao solo pelo próprio Deus. Mas o profeta dá uma esperança para esse povo. Ele diz, procurai por mim e havereis de viver. É porque esse povo não procura Deus, não procura de coração, não procura com sinceridade, oferece culto, mas um culto externo. Se oferecesse o verdadeiro culto, não estaria nesse estado. E usa ainda outras palavras que vai nos ajudar a compreender melhor até a nossa vida. Procurai o bem e não o mal, para poderdes viver. E ainda vai dizer Deus, odiai o mal e amai o bem. Se nós, na nossa vida, hoje, no século XXI, odiarmos o mal, amarmos o bem,
odiarmos o pecado, amarmos a Deus, todas as outras coisas, por amor a Deus, sairão bem. O primeiro mandamento é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, será fácil praticar os outros mandamentos, inclusive o amor ao próximo. Mas não adianta fazer cultos, atos de cultos externos, se verdadeiramente eu não sou capaz de amar a Deus. E o final desse livro de Amós, dessas profecias de Amós, nós vamos ver no próximo programa, ver como se desenrolou toda essa história que começou já com o rei Jeroboão II e vai depois terminar com a queda do reino de Samaria, com todo esse aviso do profeta Amós. Ele está profetizando contra o reino de Israel, que é o reino do norte. Tem também o reino do sul, que é Judá, ilha de Judá, mas nesse momento está no reino de Israel. O que está profetizando Amós? Neste momento, Amós ele estava chamando esse povo de Israel à conversão. Deus nunca manda um profeta somente para anunciar a destruição. Deus manda um profeta para dizer que o povo está num caminho errado e para que ele se converta. A intenção de Deus sempre é uma boa intenção. Resta apenas saber se as pessoas, se o povo ouvirá ou não a voz de Deus. Vimos que todas as causas, tudo aquilo que acontece tem, na verdade, uma causa por detrás. E a própria destruição da cidade que vai ocorrer tem como causa a vontade de Deus, porque esse povo não se corrigiu, não se converteu, apesar dos inúmeros avisos de Deus. E existe um dia chamado o Dia do Senhor, que seria um dia esperado por Israel para que os inimigos fossem derrotados, fossem aniquilados, todos aqueles povos circunvizinhos fossem simplesmente destroçados por Deus. Por quê? Porque Israel era o povo eleito, era o povo escolhido por Deus para ser o seu povo, para ter um convívio mais íntimo com Deus. Mas Israel confundiu esse convívio com Deus como um abuso, já que Deus, ele se aproximou de nós, ele vai nos ajudar. E com isso nós podemos levar a vida que nós quisermos, porque Deus estará do nosso lado. E não é assim. Nós vamos ver pela profecia de Amós que não é isso que Deus está querendo. Sobretudo aqueles que estão mais próximos de Deus, esses têm mais responsabilidades também. Se Deus elegeu Israel para ser o seu povo, Israel tinha mais obrigações, tinha que ser mais recíproco com Deus por todo aquele amor que Deus depositou em Israel. E não é isso que aconteceu. Então esse dia do Senhor era como se fosse um dia de luz, um dia de alegria. E veja a imagem que vai criar o profeta Amós. Ele diz, esse dia não será um dia de luz, mas um dia de trevas. E novamente vai usar dessas imagens pastoris. Imagine, esse dia vai ser como alguém que está fugindo de um leão e de repente topa com um urso. Tá, acabou tudo. Alguém que foge de um leão, está entre o leão e o urso, vai ser destroçado, não tem mais salvação. Ou alguém que conseguiu entrar em casa. Ufa, agora estou tranquilo. Quando põe a mão na parede, é picado por uma cobra. Então não tem escapatória. Ou a pessoa está nas mãos da misericórdia de Deus, ou nas mãos da justiça. Mas ninguém escapa de Deus. Ou nós estamos de acordo com Deus ou contra Ele. E é isso que Deus está nos dizendo através da profecia de Amós. E vai continuar. Esse culto que vocês estão fazendo, e vai mencionando, ele conhece os tipos de cultos, sejam os holocaustos, as oferendas, os sacrifícios, os cânticos, são todos os tipos de sacrifícios que existiam naquele então. Ele conhece tudo isso. Isso tudo não vale nada. O que eu quero de verdade, e vem, apenas quero ver o direito brotar como uma fonte e correr a justiça qual regato que não seca. Então, a justiça como um rio, né? O direito como uma fonte, ou seja, brotando do coração das pessoas porque as pessoas verdadeiramente amam a Deus. Outra coisa é, durante o culto, ser uma pessoa, saindo do culto, ser outra pessoa. Se nós aplicarmos essa imagem para nós no século XXI, quase que seria para nós católicos, estando na igreja, ser uma coisa, estando na Santa Missa, tomar uma atitude, saindo da Santa Missa, ser outro, tomar outra atitude bem oposta à vontade de Deus. Então nós vemos que o profeta Amós não está tão longe de nós quanto nós imaginamos. Pode nos estar dando mensagens que sirvam para a nossa vida espiritual, sirva para o nosso bem,
não para o nosso mal. E isso deve estar bem claro para nós. E de todos esses sacrifícios, desses cultos, o que diz o profeta Amós? Por acaso no deserto, durante 40 anos, o povo oferecia esse tipo de sacrifícios? Mas ao mesmo tempo que sofria, tinha que recorrer constantemente à misericórdia de Deus, pedir a ajuda de Deus. Então, às vezes, em meio à dificuldade, nós acabamos nos aproximando de Deus. E é Deus quem está próximo de nós. Nós também temos que fazer o esforço para estar próximo de Deus. E veja que interessante, Deus, ele vai levar esse povo para o cativeiro. Faz menção ao deserto, onde estava fora da terra prometida, o povo de Israel, e vai novamente tirar esse povo da terra de Israel, vai levar para depois de Damasco, diz a Sagrada Escritura, ou seja, vai levar para a Assíria. Novamente vai ser um tempo de purificação. Esse povo que na terra de Israel estava já acomodado com sacrifícios, cânticos e fazendo tudo isso, mas o seu coração estava longe de Deus, na verdade Deus vai deixar esse povo longe de sua terra para que o coração do povo volte a estar próximo de Deus. E veja o que ele diz para aquelas pessoas que estavam dirigindo, para os chefes daquele povo, naquela época em Israel. O que vai dizer? Ai daqueles! E começam a dizer uma série de ai daqueles. Ai daqueles que levam uma vida de prazeres longe de Deus. Por mais que ofereçam sacrifícios, estando longe de Deus, estamos longe da verdade. Não pode produzir bons frutos o estar longe de Deus. É isso que o profeta está nos dizendo. E ainda vai dizer essa frase a respeito dos cultos. Deliram ao som da harpa, inventam como Davi instrumentos de música. Ou seja, Davi também fabricava instrumentos musicais, ele era arpista. No entanto, a intenção de Davi ao fabricar esses instrumentos era oposta aos de Israel nesse momento. O rei Davi, quando fabricava instrumentos, era para a glória de Deus, era para amar mais a Deus, o seu coração estava próximo de Deus. Estes fabricam instrumentos musicais como Davi, talvez fazendo uma emulação com o rei Davi, mas tendo o coração longe de Deus. Do que serve tudo isso? Diz o profeta Amós, de nada. Não serve de nada porque o coração da pessoa tem que estar próximo de Deus. E ele cria essa imagem para mostrar a destruição que Deus fará com Israel. Se 10 homens estiverem dentro de uma casa, essa casa vai desabar. Então vem um parente desses 10 homens e um embalsamador, seria uma espécie de um coveiro para nós. Vem junto, o parente e esse coveiro vêm até a casa e vão ver os 10 estão mortos. E agora? Um pergunta para o outro, o que fazemos? O primeiro diz, silêncio, não diga nada, não levante o nome de Deus. Como que nós não podemos, nesse momento onde Deus resolveu castigar e já iniciou o castigo, agora não é o momento de perguntar, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Tem uma causa. Então, nesse momento, resta apenas o silêncio. Reze, mas mantenha o silêncio, porque é Deus que resolveu castigar. Ele é a própria causa de tudo isso que está acontecendo. Na verdade, a causa são os pecados dos israelitas, não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era de que eles andassem no bom caminho. Veja que interessante como são todas essas imagens que vão surgindo. E ainda diz o profeta, por acaso, depois que acontecer essa catástrofe, os cavalos poderão correr no meio das pedras? Impossível. Os bois poderão arar em cima do mar? Impossível. Por quê? Porque já não vai haver mais esse território. Eles vão estar exilados. Então são todas imagens muito concretas para mostrar uma realidade espiritual que está acontecendo. E o profeta, ele ainda vai agora ter uma série de visões. E essas visões vão mostrar justamente aquilo que Deus vai fazer com esse povo. Qual é a primeira dessas visões? Vê uma grande nuvem de gafanhotos que se avoluma para invadir Israel. E o profeta intercede, Senhor, Israel é muito pequeno, não vai suportar esse castigo. E nessa primeira visão, Deus diz para o profeta Amós, então eu não farei isso. Veja que bonito, o profeta é aquele que intercede pelo povo. Ele anuncia desgraça, mas ao mesmo tempo está intercedendo pelo povo. É o que deveria fazer o sacerdote. Ele é o intercessor entre Deus e o povo. Uma segunda desgraça se avoluma diante deles. É um fogo.
mas é um fogo talvez entendido aqui como uma grande seca, que vai ressecar até as fontes de água, os rios subterrâneos. Então é um fogo que devora as plantações. Então não vai sobrar nada para Israel. E o profeta novamente intercede: Senhor, Israel é muito pequeno, não suportará essas chamas, não suportará essa seca. E Deus, pela segunda vez, ele resolve não castigar o povo. Ou seja, lembremos daqueles ditos do início desse livro de Amós, por seus 3 crimes e agora por mais um. Então, os pecados vão se avolumando e Deus vai perdoando, mas quer a conversão. Deus não pode perdoar para a pessoa continuar ofendendo a Deus. Se Deus perdoa uma pessoa, é para que ela mude de conduta e viva, como diz o profeta Amós. A partir da 3ª visão, Amós já não intercederá mais pelo povo, porque vê que o povo não quer se converter na realidade. Qual é essa 3ª visão? Uma 3ª visão. Nessa visão, o profeta ele vê uma pessoa com um prumo na mão. Ele, na verdade, está medindo um muro para ver se esse muro está reto ou não. E, fazendo a medida desse prumo, o muro representa Israel e Deus verifica que esse muro está torto. E Deus diz para Amós: agora chega. Eu não posso permitir que as coisas continuem assim. No fundo é que as coisas continuem tortas no caminho do pecado. E a partir daí Amós não intercede mais pelo povo. Ele deixa, porque Deus agora resolveu já mandar o seu castigo. E é nesse momento que o profeta Amós ele se encontra com um homem, na verdade é um sacerdote do santuário de Betel, chamado Amazias. E ele, Amazias, começa a dizer para Amós voltar para o reino de Judá e ali ganhar a sua vida profetizando em Judá. Mas Amós argumenta com ele: eu não sou profeta nem filho de profeta. Existiam associações de profetas. No fundo eu não vivo da profecia. Eu sou pastor e cultivo sicômoros. No fundo, o profeta Amós está dizendo que ele pode ganhar a vida de outras formas. Ele não necessita fazer profecias. E é uma forma de dizer que não é por causa de dinheiro que eu estou aqui profetizando. Deus me chamou do pastoreio e me mandou profetizar em Israel. Portanto, se negar a palavra de Amós é negar a própria palavra de Deus. Amazias sente a profecia, a dureza da profecia, porque Amós começa a dizer para esse sacerdote: tua própria esposa será profanada à luz do dia, teus filhos cairão sob o peso da espada, e tu mesmo irás como cativeiro para a terra, uma terra estrangeira, uma terra contaminada, ou seja, a Assíria, como se fosse um país idolátrico. Então o próprio Amazias, que quer expulsar Amós, acusa Amós diante do rei, que é Jeroboão II, de conspiração contra o rei. E aqui nós já vemos os profetas, quando falam em nome de Deus, querem corrigir o caminho dos povos, se os povos não aceitam, sobretudo um sacerdote, que deveria ser aquele que deveria conduzir as pessoas a Deus, nega a visão do profeta, começa a se desviar. E agora pedem que o profeta mesmo se retire desse reino. Que coisa terrível quando isso acontece com um povo. E aqui vem uma 4ª visão do profeta Amós. Ele vê uma cesta com frutos maduros. E Deus diz: vê essa cesta? Amós diz: vejo. Assim está Israel, já está madura. Ou seja, os pecados deles já amadureceram. Já não há mais o que esperar. Vem um castigo. E diz Deus: as cantoras dos palácios, que traziam alegria, os cânticos, as moças, já chorarão. Os mortos estarão em qualquer lugar, não haverá mais sepultamento. Um silêncio profundo reina sobre Israel. É a Assíria que vai passar e vai destruir com tudo. Então são imagens muito tocantes. E o profeta Amós vai mostrando como Deus é o Senhor de todas as coisas, das estrelas, das forças da natureza. E vejam que interessante, ainda um último oráculo contra os negociantes de Israel. Eles, ao mesmo tempo, esperavam passar a lua nova ou o sábado pela lei para poder voltar a comerciar, ou seja, respeitavam o sábado. Mas assim que passava, tanto a lua nova quanto o sábado, eles diminuíam as medidas, aumentavam o peso, falsificavam as balanças.
Então, o que adiantou guardar o sábado ou guardar a lua nova se depois eles falsificavam as balanças? Tudo isso, até eles negociavam o farelo do trigo, para mostrar que queriam tirar vantagem em tudo. Novamente, para nós católicos, vem uma mensagem. O que adiantaria guardar o domingo, ir à Santa Missa, se depois, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, nós vivêssemos longe de Deus? No fundo, essa recriminação de Amós caberia a todos nós, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. É uma recriminação? Sim, mas uma recriminação de amor, porque Deus, ao mesmo tempo, Ele nos ama e quer que sejamos recíprocos a esse amor dele, Deus. E veja só, até o terremoto, diz Deus, vem da minha pessoa. Eu sou aquele que domina toda a natureza. E, novamente, aquele dia do Senhor, aquele dia grande e terrível, onde todos tentarão escapar de Deus, não conseguirão. E vem aqui, Deus vai dizer, nesse dia, o que vai acontecer? Haverá fome na face da terra, mas não é uma fome de pão, não é uma sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão de um lado para outro nesse dia procurando a palavra de Deus, procurando a vontade de Deus, e já não encontrarão os homens de Deus, não encontrarão mais os profetas. Que terrível, quando Deus resolve não se comunicar com as pessoas. Já que as pessoas vivem longe de Deus, Deus as deixa viver por si só, mas já não vivem mais com Deus. Que dia terrível. E continua, vem uma quinta visão ainda, Deus em cima do altar. Provavelmente o altar de Betel, por causa dessa discussão com Amazias. E Deus vai arrebentando as colunas desse altar. E ao mesmo tempo com essas colunas, esses capitéis das colunas, vai arremessando na cabeça das pessoas. E vai matando. E nessa visão, Deus diz, aqueles que escaparem ainda, morrerão à espada. Mas alguns tentarão se esconder no abismo. Ali minha mão irá atrás deles e os capturará. Outros tentarão subir aos céus, dali minha mão os puxará. Outros tentarão se esconder dentro das cavernas do Carmelo, não conseguirão, ali estarei eu. Ainda outros tentarão ir nas profundezas do mar, mas eu mandarei uma cobra que os pique. No fundo, não há lugar para se esconder de Deus. Se nós estamos vivendo bem, não temos que temer, porque estaremos diante dos caminhos de Deus. Se estamos vivendo mal, não adianta fazer as coisas escondidos, às sombras, à escuridão da noite. Não adianta, porque para Deus nada está escondido. Deus sonda o fundo dos corações e sabe as intenções de cada um. Então não adianta. E veja só essa frase que Deus vai dizer no capítulo 9 da profecia de Amós. Pus neles o meu olhar, não para a bênção, e sim para a maldição. Que terrível pensar que Deus coloca o olhar, deita o olhar sobre alguém, mas não para abençoá-la, para amaldiçoá-la. Só daí vem como que um desespero, porque se Deus me olha para me castigar, como vou fugir das mãos de Deus? Se eu quis sair das mãos da misericórdia, impossível será fugir da mão da justiça de Deus. Mas para que o povo não caia em desespero, como praticamente todos os profetas fazem, mostram o tempo da esperança, o tempo em que virá o Messias. E ele vai dizendo que Deus, no fundo, ele vai peneirar todo o povo de Israel, vai separar os pecadores dos justos. Então, enquanto alguns caem pelo chão, outros permanecem em Deus. Mesmo que morram os bons, morrerão e irão para a glória eterna. Outros não. Sofrerão castigo e, além de sofrer o castigo, irão para a perdição eterna. Serão como que peneirados na divina peneira de Deus. E, sobretudo, vão morrer à espada quem? Diz a Sagrada Escritura. Aqueles do povo que dizem, isso está longe, essa desgraça não nos alcança. São aqueles que dizem, tá bem, Deus pode castigar, mas isso não vai acontecer comigo. Podemos nos perguntar, será? Será que não acontecerá nenhuma desgraça? Será mesmo que Deus deixou de ser Deus da época de Amós até o século XXI? Ou será que Deus ainda continua vendo toda a humanidade?
e vai pesando e medindo todas as nações. Deus, com seu divino prumo, como nós vimos nas profecias de Amós, continua medindo esse muro para ver se ele está reto ou torto. O que Deus está fazendo? Deus continua sendo Deus. E Amós, que fez a sua profecia mais ou menos 8 séculos antes de nosso Senhor Cristo, o eco de suas palavras, de seus escritos também, atinge em nossos ouvidos, aqui no século XXI. E ao mesmo tempo ele nos anuncia um tempo de salvação. Para aquele tempo, para o tempo de Israel, ele usa uma expressão muito peculiar. Vai dizer o profeta Amós: as montanhas estarão suando vinho novo, as colinas derretendo-se, para dizer que tal será a abundância quando vir o dia da salvação. Para nós católicos, esse dia da salvação já veio. Talvez essa montanha ela suou como vinho novo quando o sangue de Cristo inundou o Calvário, ou seja, o verdadeiro uva, né? O fruto da uva que é o vinho, que é o sangue sacratíssimo, santíssimo Cristo. Para nós essa salvação já veio, para nós já foi mostrado toda essa glória que o profeta Amós anuncia. Aproveitemos dela, aproveitemos as palavras de Amós para fazer bem, inclusive, à nossa vida espiritual, tomando cuidado com os erros e sabendo que o nosso coração deve estar constantemente, todos os dias, voltados para Deus.